Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar das interações fundamentais do modelo padrão, mais especificamente voltado para as forças que atuam nessas interações, certo? Então vou aproveitar já o espaço para agradecer aos 5 inscritos que eu já tive no canal. Aumentou o canal, êêê! Parabéns para mim! Daqui uns dias eu vou estar fazendo a festa dos 100 inscritos, depois dos 1000 inscritos, vai saber, né? Mas muito obrigada mesmo pela participação de vocês, né? Vocês estão assistindo as aulas também, tem pessoas, tem pessoas que não são alunos da disciplina. Se inscreva aí no canal, né? Dê o seu like, dê a sua sugestão, é bem importante. Isso é um momento novo para mim na minha vida, eu nunca fiz vídeo aula, né? Vídeo aulas, então assim é algo que realmente a gente está aprendendo, tá? Então muito obrigada mesmo por todas as sugestões de vocês. Como eu tô nessa vibe de estar preparando aula, postando no YouTuber e já tô me achando uma YouTuber, eu vou ter que agradecer a equipe de artesãos do Una-se. Depois eu vou colocar na descrição, porque eles fizeram essa camisa personalizada para mim, a coisa mais linda, né? E eles têm um site no Instagram, onde eles mostram o trabalho deles, eles estão vendendo camisa para o Brasil inteiro, então se vocês curtirem, eles fazem à mão com o maior amor, com o maior carinho, tá? Então se vocês gostarem, né, entre em contato com eles lá, olhem no Instagram, que é bem bacana, é bem legal, certo, pessoal? Obrigada, Una-se, obrigada, equipe, hein? Vamos lá, vamos trabalhar. Então tá, pessoal. Na aula anterior, a gente falou a respeito, comecei a aula falando o que é matéria. Então, a definição que se tem de matéria é que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Bom, essa definição é uma coisa que a gente precisa repensar. Eu sinto que daqui a algum tempo, talvez não próximo, né? Vai levar um tempinho. Essa definição muda. Por que ela vai mudar? Porque nós temos partículas, né? Porque se matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, nós temos algumas partículas que já foram descobertas, que nós vamos falar daqui um pouco mais lá pra frente, certo? Que possuem massa. E elas compõem a matéria. Então, como é que eu vou continuar dizendo para os meus alunos que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço? Eu não sei como é que eu vou continuar dizendo isso. Assim, a minha vida, quanto mais eu estudo, né, as partículas elementares ou a física das partículas, mais dá um tilt na cabeça. Um outro ponto importante aqui, que para quem não sabe, eu sou licenciada em Química, certo? Em Química com habilitação em Ciências, eu sou mestre em Química Inorgânica e doutora em Físico-Química. E a minha especialidade é na área de biopolímeros, né, voltado para nanotecnologia. Eu não sou uma estudiosa, né, na área de física de partículas, certo, pessoal? Então, é importante isso, porque de repente assim vocês podem pegar outros materiais e ter alguns termos diferentes do que eu falo. Eu falo enquanto química e não enquanto física, embora eu seja físico-química, certo? Uma das principais disciplinas que eu trabalho é a físico-química, tá? Mas a minha área não é essa, a minha especialidade não é essa. Tem pessoas aí, né? Essa semana eu procurando a respeito dos neutrinos, por exemplo, eu achei um canal que é A Física. Ela começou recentemente assim e ela estuda só neutrinos, então ela sabe muito, vale a pena ver o canal dela. Eu vou deixar depois na descrição aqui, tá? Mas realmente os termos que eu uso não são termos físicos, eu uso de físicos, eu uso termos de químicos, certo, pessoal? Então me perdoem, né, alguma coisa, tá? Na aula anterior, a gente falou sobre o modelo padrão das partículas elementares. Falamos das partículas básicas, que são formadas pelos leptons, quarks e hadrons. Vimos também que tem 3 pontos importantes que o modelo padrão engloba, que primeiro são as partículas básicas, né? Depois são como essas interações acontecem, que é o que eu vou falar daqui um pouquinho, e também traz a ideia do bóson de Higgs, certo? Eu não vou falar do bóson de Higgs, eu não tenho propriedade para falar nisso, eu sou uma pessoa curiosa, é bem diferente, né? Eu estudo, eu leio, mas eu não sou uma estudiosa nessa área. O que é interessante nisso é o seguinte, em 1964, Peter Higgs, né? Higgs, ele previu essas partículas, certo? Os bósons. E aí vieram outras pessoas que continuaram o estudo dele, continuaram, né, colocando, né, saindo da parte teórica, indo para a parte experimental e de fato conseguiram, né, descobrir, né, a existência mesmo dessas partículas hipotéticas deles, que seriam as partículas W e Z,
que atuam, né, na interação de força fraca, certo? O que eu quero salientar aqui é o seguinte, já existe, tá, um outro modelo que é chamado de modelo padrão supersimétrico, que seria uma extensão do modelo padrão. Por quê? Porque o modelo padrão, ele estuda as partículas elementares, e quando ele fala das interações, né, a maioria, ou melhor, quase todas as partículas que atuam nas interações fundamentais, elas não possuem massa, com exceção da partícula W e Z. E na verdade já foram descobertos até agora 6 bósons, certo? Tem mais partículas ainda do que a gente possa imaginar. Então, pessoal, esse modelo é o que a gente está estudando agora, em 2020. Daqui a uns anos vai ter outro modelo, porque novas descobertas vão ser feitas, né? E vai se agregando aos modelos, certo, pessoal? Quem é meu aluno sabe, né, que eu não tem como começar uma aula sem fazer uma revisão da aula anterior. Então, assim, eu vou trazer rapidamente alguns pontos, tá? Em relação aos quarks, por exemplo, nós temos 6 quarks. Na verdade, não são 6, são 36, que eu já vou falar deles. Mas são 6 tipos de quarks, basicamente, tá? Que são nomeados como up, down, charm, top, bottom e strange. Qual é a diferença entre eles? O up e o down, eles fazem parte do nosso dia a dia, eles estão presentes em toda a matéria, na caneca, na parede, no quadro, no giz, na roupa, eles estão presentes em absolutamente tudo. E os quarks não podem ser quebrados, por isso eles são classificados como partículas elementares. Se eles estiverem aglutinados, eles vão formar um outro tipo de partícula, que são os hadrons. E aí eu trago uma comparação meia bobinha para vocês. Lembra da substância simples e da substância composta? Né? Então, a substância simples é formada por um único elemento químico e a substância composta é formada por 2 ou mais elementos químicos. Então, os hadrons, eles estariam nessa classificação como, né, uma partícula composta. Por quê? Porque ela por si só, ela pode ser quebrada, né, em outras partículas. E o que compõe essas partículas, no caso dos hadrons que eu estou falando agora, seriam os quarks. Então, os quarks, eles fazem parte de outras partículas, certo? Eles compõem outras partículas, tá? Mas o up e o down fazem parte do nosso dia a dia, estão em absolutamente tudo. Já as outras 4, que é o strange, o charm, o top e o bottom, eles já não fazem parte do nosso dia a dia, mas já foram descobertos. Eles são descobertos, né? Foram descobertos e eles, mas não estão presentes na matéria, estão presentes aqui no universo, no nosso redor e assim por diante, mas não nas partículas atômicas que nós estamos estudando até agora, certo? E outro detalhe, esses quarks aqui, eles têm uma meia-vida muito curta, né? Então, assim, eles se degradam, o decaimento deles é muito rápido, né? Então, eles deixam de existir rapidamente e formam outros, mas eles deixam de existir e assim por diante, tá? Outra característica dos quarks qual é? Eles possuem carga, tá? Então, a carga elétrica dos quarks são frações da carga do elétron. A carga do elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Então, o up, o charm e o top, eles são 2/3 da carga do elétron. E o down, o strange e o bottom é menos 1/3 da carga do elétron. E se vocês prestarem atenção nessas cargas fracionárias, significa dizer o quê? Que todos eles respeitam, né, o princípio de exclusão de Linus Pauling. E o que significa dizer isso? Que nós não podemos ter essas partículas no mesmo estado quântico. Em outras palavras, estamos dizendo o quê? Estamos dizendo que é o seguinte, que elas não podem ocupar o mesmo espaço. Vocês lembram dos números quânticos? Quando a gente estudou números quânticos ou quando se estuda números quânticos? Então, eu trouxe aqui um recorte aqui de uma aula aqui. Então, nós temos quais são os 4 números quânticos, né? É o número quântico principal, o número quântico secundário, ou azimutal, o número quântico magnético e o spin. Essas cargas também que eu estou falando aqui, também são números quânticos, só que elas são observadas de uma outra forma e nós não estudamos isso a nível, né, por exemplo, do ensino médio, né, ou na graduação lá na Química Geral. A gente só estuda, né, os 4 números quânticos.
Então, se vocês lembram, né, quando a gente faz a distribuição lá nos orbitais, nessa representação aqui dos quadradinhos, né, os quadradinhos no orbital. Então, a gente sempre tem que botar spin em posições opostas. Por quê? Porque eles não podem estar no mesmo estado quântico, eles não podem ter a mesma configuração. E aí vimos também, né, lá nos números quânticos o spin, que ele vai ter, né, o spin voltado para cima, que a gente fala, ou voltado para baixo. Então, para cima seria o up e para baixo seria o down, certo? E aí, dentro da física de partículas, a gente diz que quando ele é para cima, né, tá representando o spin up, que seria a representação do elétron propriamente dito, e para baixo é a representação do elétron positivo, ou seria da sua antipartícula, porque a gente sabe que toda partícula possui uma antipartícula. Os físicos de partícula, eles têm uma coisa muito fixa, assim, que sempre tem que haver uma simetria. Por isso o novo modelo supersimétrico tem que haver uma simetria entre as partículas para que ocorra o equilíbrio no universo. Então, essa história de spin para cima e spin para baixo, né, para baixo, né, seria basicamente isso em relação à carga deles e a posição no seu estado quântico. Então, quando se diz que respeita o princípio de exclusão de Linus Pauling, significa dizer que essas partículas não ocupam o mesmo estado quântico. E ao todo, então, nós temos quantas partículas, quantos quarks? Nós temos, né, 36, lembram disso? Então, nós temos os 6, o up, o charm, o top, o bottom, o strange e o down, né? E cada partícula dessa possui uma antipartícula, certo? Então, a antipartícula é sempre a carga oposta do que é a carga original. E, além disso, essas partículas, elas são encontradas na natureza em sabor e em 3 cores diferentes. Então, assim, não vão pensar que essas 3 cores diferentes, né, é porque é a cor que é delas, essas partículas. Eu particularmente acho assim que os caras lá, né, os cabeções que estavam estudando isso, eles não disseram assim, ah, vai ser verde, azul e vermelho, porque eu quero chamar de verde, azul e vermelho, né? Porque provavelmente, né, e eu vou mostrar depois para vocês como eles usam grandes computadores e aí eles acabam criando, né, simulando situações. Essas simulações, em função das energias que compõem, acabam dando essas cores. Mas não significa dizer, na verdade, eles insistem em dizer isso, que são essas cores. Mas eles podem ser encontrados nessas 3 cores. E para finalizar, né, nós vamos falar daqui um pouquinho a respeito das partículas virtuais, ou partículas mensageiras, ou partículas fantasmas, enfim, né, que no caso seria o gluon, o fóton e o próprio Higgs, que atuam nesses quarks e em outras partículas também, certo? Já os leptons eles são partículas elementares, sim, que então, de novo, partícula elementar não possui estrutura interna, não podem ser quebrados, assim como os quarks. Quantos leptons nós temos? Nós temos 6 tipos de leptons, que são o elétron, o muon, o tau, o neutrino do elétron, o neutrino do muon e o neutrino do tau. Tanto o elétron, o muon e o tau, eles possuem uma carga -1, então eles têm a mesma característica do elétron. Mas no que eles se diferenciam? Eles se diferenciam basicamente na massa. Então eles possuem a mesma carga do elétron, então o muon e o tau, só que eles possuem massas diferentes. O muon, ele é 200 vezes mais pesado que o elétron, e o tau é 3.500 vezes mais pesado que o elétron. E nós temos também o caso dos neutrinos. Os neutrinos têm carga 0. Eu não me lembro se eu falei na aula anterior, mas os neutrinos, eles são provenientes da onde? Eles são provenientes do Sol. Então, bilhões de partículas chegam até nós, chegam na matéria, no corpo humano, em tudo ao nosso redor, e a gente nem percebe a gente não percebe essas partículas, porque essas partículas são extremamente leves e elas não interagem com a matéria. Então, assim, ó, os neutrinos estão passando por nós, assim, agora, a todo momento. E aquilo que eu digo nas aulas, né, que o universo, o mundo está mudando, as constantes mudam a todo momento, é verdade, né, porque tem coisas que os nossos olhos, né, a nível micro ou macro, ainda não conseguem perceber. Precisa de um grande equipamento, que são os detectores, né, que conseguem perceber essas partículas, certo, pessoal?
Só falando em relação aos neutrinos, né? Essa menina que eu falei desse canal, a Física, ela estuda só os neutrinos. Então ela fala lá no site dela, no canal dela, no blog dela, enfim, né? Como são feitas essas análises. Então, assim, ó, esse detector só de neutrinos, ele é uma coisa imensa, enorme, né? Cheio de detectores em torno dele e com água, certo? E é a partir daí que eles conseguem determinar ou detectar. Então, a existência do neutrino, ela foi pela primeira vez, né, estudada através do decaimento radioativo, chamado de decaimento beta. Então, pensa assim, ó, os caras estavam estudando uma coisa, né? Vão lá olhar o canal dela, que é bem legal. Eu tô fazendo propaganda pra ela, mas ela é uma gracinha, ela é muito legal, muito querida mesmo. Mas pensa assim, ó, os caras estavam fazendo um experimento e aí eles enxergaram outra coisa. Eles queriam uma coisa, mas eles enxergaram outra, certo? E é assim que acontece a pesquisa, né? Então, às vezes o pessoal vai pra bancada, né? Principalmente os alunos de iniciação científica. Ai, professora, mas por que não tá dando certo? Porque se a gente já soubesse a resposta, não estaria fazendo a pesquisa, certo? E às vezes a nossa pesquisa nos dá a resposta de outras coisas, que são tão importantes como aquilo que a gente queria. Então, nem sempre um resultado negativo é negativo para a pesquisa, pode ser negativo para aquele objetivo, mas para outros, né, é bem importante. Então, assim, ó, é bem interessante o canal dela lá e ela dá essa explicação bem legal. Então, a partir desse decaimento radioativo que eles estavam pesquisando, eles conseguiram identificar o elétron, tá? Por que ela diz, e se pegar os artigos, eu vou depois postar também um artigo aqui sobre neutrinos, por quê? Porque ou junto, certo? Um positron, que seria a antipartícula do elétron. Então eles conseguiram verificar, né, que o elétron ele não leva toda a energia presente naquelas estruturas, né? Ou seja, o experimento deles foi o seguinte: eles pegaram, tá, e começaram a fazer esse estudo de decaimento beta. Basicamente foi isso. E aí eles conseguiram perceber a questão, né, a presença do elétron e da antipartícula dele, do positron, tá? Só que o elétron ele não leva embora toda a energia quando ocorre esse decaimento. É como meio que se acumulasse ela, certo? Só que ele se acumula, mas ele forma outra partícula. E aí vem aquela história quando eu falo do Pac-Man, né? Então, do questão da existência, do que é o vácuo, né? Então, isso é uma coisa que eu digo, vácuo é ausência de matéria. Não, no vácuo tem matéria, só que no vácuo nós temos o quê? Partículas e elas se aniquilam umas às outras, certo? Então elas se aniquilam, mas ao aniquilar uma outra, que nem o Pac-Man, ele acaba gerando outras partículas iguais, idênticas ou algumas outras diferentes. Agora eu me lembrei porque eu fui perguntar ao professor, eu não entendi o agarradinho. Bom, eu não tenho nenhuma coisa que... Eu não tenho mais um agarradinho, eu quero tanto um agarradinho. Um dia que eu encontrar um agarradinho eu vou comprar. Agarradinho era um bonequinho que ficava preso na roupa assim, entendeu? Então na minha infância, né, eu não sou uma pessoa muito nova, mas também não sou muito velha, ficava agarrado na roupa. E aí quando eu falo do agarradinho, seria esse agarradinho que fica preso na roupa. Tá, pessoal, só para esclarecer, eu esqueci que o pessoal me perguntou a respeito disso. Então, em 1930, o Pauling, que é um físico teórico, certo? Ele... não é o Linus Pauling, tá, pessoal? É outro, não sei dizer o nome do cara. O cara é um alemão, um sueco, lá sei o que é, escocês, não sei dizer o nome dele. Mas ele sugeriu que essa energia faltante do elétron deveria ser observada por uma partícula neutra, né? Que até aquele momento não tinha sido detectado. E hoje, né, essa energia faltante já detectaram que é o dado o nome de neutrino. Aí tem toda uma história, como surgiu um nome, etc, etc. Mas é bem interessante. Então, os neutrinos, tá, pessoal, são partículas extremamente importantes, estão sendo bastante estudadas. Por quê? Porque essas partículas, embora a gente não consiga ter essa percepção, não consiga enxergar essas partículas que estão passando por nós, são elas que dão todo o suporte, por exemplo, para vários equipamentos que a gente usa hoje, por exemplo, na saúde, como a radiografia, né, como a tomografia e outros assim, né, que nós temos, né, que nos auxiliam. Então, essas partículas que a gente está falando hoje, então, por que estudar essas partículas? Porque elas são fundamentais para o dia a dia.
A gente pode não enxergá-las, mas elas estão presentes, né? E muitas dessas partículas estão presentes nesses equipamentos altamente, né, ultra mega power maravilhosos. E essas partículas, elas são essenciais, por exemplo, para a descoberta de câncer, né? Então, assim, tem uma galera que estuda muito isso e tem colaborado muito com esse estudo. Aqui a representação, por exemplo, claro, porque eles fazem esse experimento lá nesse grande detector, vou aumentar aqui para ver se vocês conseguem enxergar, né, nesse detector, e aí a nível computacional existem várias equações matemáticas e aí eles preveem, então eles conseguem ver esses pontinhos todos aí, seriam os neutrinos, que são representados, né, dessa forma para que a gente possa entender, certo? Então, assim, uma coisa interessante na física de partículas, que quando eles preveem alguma partícula, eles acham assim, que nunca vão conseguir provar aquela teoria ali que eles estão colocando, né, ou prevendo, né, mas assim, todo mundo é muito fantástico e graças a Deus nós temos pessoas inteligentes e pessoas iluminadas que se dedicam, né, para a pesquisa, em prol da pesquisa, que é em prol nossa, né, da nossa vida, da nossa saúde, isso é fantástico. Mas eu achei essa representação aqui bem bacana, né, e realmente eu tirei essa imagem do laboratório, né, lá dos Estados Unidos, da representação do neutrino, tá, pessoal? Temos ainda os hadrons, que não são partículas elementares, seriam o que eu classifico como uma partícula composta, né? Então, assim como os quarks e os leptons, né, eles são partículas da matéria, só que os hadrons não são, tá? Então, os hadrons, eles são formados por outras partículas. Quantos hadrons existem? Um monte, gente, um monte. Nós vimos, né, na aula passada que os hadrons são classificados, né, nos bárions, por exemplo, né, e aí os bárions, eles respeitam o princípio de exclusão de Linus Pauling também, né. Um exemplo que nós temos aqui seriam os prótons e os nêutrons, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Então, os prótons são formados por 2 up e um down, e o nêutron é formado por 2 down e um up. Observe que eles são formados por cores diferentes e obrigatoriamente precisam, nessa condição que já se sabe hoje, e acho que isso não vai mudar, que os prótons são formados por 3 quarks, obrigatoriamente de cores diferentes. E o que mantém eles aqui dentro da estrutura são os gluons. Lembra aquilo que eu falei anteriormente, né, falando a respeito do Rutherford? Então, assim, o Rutherford no seu experimento, ele não conseguia provar, vamos sair aqui, ele não conseguia provar por que os prótons, foram várias provas que o cara teve, né, mas eu tenho ele aqui por causa de uma história dele aí com a Marie. Mas tudo bem, Marie Curie. Então, assim, os prótons, ele demorou para conseguir comprovar, por quê? Porque no núcleo, ele conseguiu classificar, no núcleo tem prótons e na eletrosfera tem os elétrons. E aí eles perguntavam, e por que eles não se atraem, já que cargas, né, opostas, né, pensando que o próton seria a partícula elementar naquela época, né, se cargas opostas se atraem. Aí ele não conseguia provar, ele levou um baita tempo, aí veio algumas teorias que no final ele conseguiu provar o modelo dele, mas ele falou da questão da energia centrípeta, ok. Só que se a gente olhar diretamente para o próton, que foi uma outra discussão que teve naquela época, foi o seguinte, os prótons são todos sem cargas positivas, por que eles não se repelem? Né? Então eles não se repelem devido a essas interações, e uma das interações, né, uma da carga que faz parte dessas interações é o gluon, que é uma cola, então ele que mantém unido. E aí agora recentemente, deixa eu mostrar uma coisa que eu achei fantástica, meu olho brilha porque a gente vai buscar uma coisa, né, e tu vê que a pesquisa está andando e a gente também tem que estar se atualizando a todo momento. Então, antigamente, há um tempo atrás, eles diziam também que o tetraquark e o pentaquark eram partículas totalmente hipotéticas. Alguns meses atrás eles conseguiram provar a existência delas. Olha que fantástico. Deixa eu fazer um zoom aqui. Eu recortei isso do artigo que eu vou deixar aqui, de uma apresentação retirada de um artigo que eu vou deixar aqui na descrição. Então a descoberta deles foi que eles classificam isso como os hadrons exóticos. Eu não sei muito bem o que, né, essa nova
essa nova definição do novo modelo padrão supersimétrico traz algumas novas definições. Mas no caso, né, os hadrons, eles são compostos por gluons, né, que além do convencional, né, eles também teriam, então aqui ó, se vocês prestarem atenção bem dentro dessa estrutura, tu tem ali os quarks e eles não estão aglomerados, né, devido à existência do gluons, ok? O que eles não tinham previsto e foi conseguido provar hoje é que existe uma atração entre o próton e o nêutron, não uma atração, uma interação entre os prótons e os nêutrons, certo? É algo bem complexo, não é algo muito claro, mas ele está relacionado basicamente ao estado multiquark, né, da estrutura atômica como um todo, tá? Então é bem interessante assim, e o que fico mais assim, o que me deixa mais encantada, né, é que realmente os caras estão descobrindo e estão compartilhando com a gente está podendo hoje falar isso para vocês, tá? Então temos também os mesons, só que os mesons, né, que no caso ele dá toda a estrutura e são classificados de uma grande forma como os bósons, todo meson é formado por um quark e um antiquark. Lembra, sempre tem o pauzinho lá em cima, né, o vetorzinho, enfim, né, a antipartícula, certo? E no caso dos mesons, então assim, os hadrons, eles têm duas classes, os que obedecem o Linus Pauling e os que não obedecem. Os mesons, no caso dos bósons, não obedecem. Por isso que os bósons, eles estão dentro do modelo padrão, mas eles não fazem parte diretamente do modelo padrão das partículas, certo? Por isso que está vendo essa nova composição ou nova definição, beleza? Então, todas as partículas que existem ao nosso redor, elas precisam de alguma energia. E essa energia nós chamamos de força. Essas partículas, elas podem ser classificadas como mediadoras, ou virtuais, ou mensageiras, ou fantasmas, como alguns dizem. As partículas que a gente falou até o momento, elas são reais, porque todas elas possuem massa. Agora, as partículas que eu vou começar a falar daqui por diante, elas não possuem massa, com exceção dos bósons, certo? Então, elas não possuem massa. E isso torna elas, e aí vem essas classificações de mensageiras, virtuais e assim por diante, certo? Quando a gente fala, né, por exemplo, da antipartícula do elétron, quem é a antipartícula do elétron? É o pósitron. Eles são partículas virtuais, certo? Quando mencionadas dentro desse modelo padrão, tá? Só que, e elas estão presentes no vácuo também, que foi aquilo que eu falei anteriormente. E a gente sabe que o vácuo não é a ausência de matéria. Só que assim, existem determinados momentos, e isso os físicos de partículas já conseguiram mostrar, que tem algumas partículas virtuais que tem alguns momentos que podem se tornar partículas reais. Olha que complexo, te dá um nó na cabeça. E o que é pior, tem algumas partículas reais que podem se tornar virtuais. Então tudo vai depender, né, do tipo de pesquisa, do tipo de análise, né, que a gente está procurando, e não é tão simples assim, tá? Mas assim, vocês podem encontrar alguns artigos que vão falar isso para vocês, que tem partículas reais que se comportam como virtuais e partículas virtuais que se comportam como reais. O que eu vou falar daqui por diante, eu vou falar dessas partículas consideradas virtuais ou mensageiras, com exceção dos bósons, certo? Às vezes, né, chamamos essas partículas de virtuais porque elas podem pegar, né, a energia da outra. Então, assim, por que hora, né, parece o princípio de Heisenberg, né, hora. Por que hora de um jeito e hora do outro? Porque elas podem, de alguma maneira, capturar, essa é a real, energia de outras partículas. E aí, isso causa, né, o princípio da incerteza, que é, né, o princípio de Heisenberg, tá? Então, significa dizer o que? Basicamente, quanto maior a energia emprestada ou roubada dessas energias, das outras partículas, né, que possuem certas energias, menor é o tempo dessas partículas. Por isso que a gente diz que elas se aniquilam, né? Uma aniquila a outra, certo? Mas ao aniquilar, então, quando ela aniquila, ela pega a energia dessa, só que aí ela gera outra partícula, e assim por diante. Aí é
um mundo maravilhoso. Eu vi essa imagem aqui, eu me lembrei do Pac-Man e eu só consigo ver o Pac-Man, né, aniquilando partículas, mas ao aniquilar gera outra, gera outra, e isso, né, é em função da energia presente. Tá? Então, em resumo, tanto as partículas usuais como os elétrons, os muons, os quarks, quanto as partículas mediadoras, elas podem ser reais ou virtuais. Vai depender do estado real ou virtual que elas se encontram. Certo? Ai, eu chego até a imaginar a cara de alguns dizendo assim: ai, professora, a senhora deu um nó na minha cabeça. Eu sei disso, mas eu tô tentando ser mais simples possível, tá? Vamos falar das interações então. Então, as interações intermoleculares, elas são divididas em eletromagnética, forte, fraca e gravitacional. E isso explica para nós como tudo está conectado no universo, certo? Então, essas conexões que existem no universo, elas são basicamente, né, elas só existem devido a essas 4 forças. A força gravitacional e a força eletromagnética, ela tem um alcance infinito. E a gente, de alguma forma, consegue perceber isso. Vou falar delas agora. Mas já a força fraca e a força forte, elas atuam no núcleo do átomo, né? Então elas só atuam ali, que se saiba até o momento, tá? Só para deixar isso bem claro, beleza? Um outro ponto que eu sou obrigada a falar, e eu já disse para vocês, né, porque a referência que eu estou usando, né, algumas das referências que eu estou usando, né, é do professor Marco Aurélio. Então ele diz o seguinte, né, que cada uma dessas interações, ela é devida a uma propriedade fundamental da matéria. Por exemplo, a interação gravitacional, ela só existe devido à propriedade da massa. Já a interação eletromagnética existe em função da carga elétrica. A interação forte existe em função da propriedade cor. E a interação fraca existe em função da carga fraca. Tá, os nomes não são muito criativos, mas foram os nomes que os caras deram, tá, pessoal? Não tem como a gente mudar. Se chamarmos cada uma dessas propriedades de carga, a gente vai ter 4 cargas. A carga massa, a carga elétrica, a carga cor e a carga fraca. E é delas que a gente está, né, trazendo para vocês aqui. Pensem, por exemplo, tá, nas interações fundamentais que ocorrem entre as partículas, certo? Se elas começassem a interagir uma com as outras e trocar energia uma com as outras, o que iria acontecer? Como isso iria acontecer? Essas partículas que interagem uma com as outras, que se comunicam uma com as outras, elas são basicamente as partículas mediadoras. Essas partículas mediadoras que fazem essa interação, elas são classificadas como os fótons, que a gente já conhece, já falou deles, os gluons, que seria que está lá dentro do núcleo do átomo, né, unindo, né, os quarks, certo? As partículas W e Z, que atuam na força fraca, né, e os gravitons, que atuaria na força gravitacional. Abrindo um parêntese aqui, os gravitons até hoje não foram detectados. Então, os gravitons são partículas hipotéticas, né? Então, eles imaginam que... Então, se a força eletromagnética, a forte e a fraca, tem partícula, a gravidade também tem que ter. E aí, eles deram o nome de gravitons. Então, o que atua lá é o graviton, que estaria nos buracos negros, né? E, enfim, toda essa concepção que a gente vai falar, que agora vai começar os seminários aqui na disciplina, né? Que a gente vai falar dos buracos negros, viagem no tempo, Big Bang e assim por diante. Então, essas partículas seriam as partículas que interagem nessas interações e que, teoricamente, a gente não consegue enxergar, mas sabe que elas estão ali. É ela que mantém essa força. É uma energia, né, gente? É algo fantástico. Mas os gravitons não existem, não foram detectados ainda, tá? Se existem, eu não sei ainda, né? Porque eles não foram detectados, certo? Eu trago aqui o exemplo de um copo com água.
tá? Eu e as minhas relaçõezinhas. Então, assim, a gente sabe que a água, ela é formada por moléculas de H2O. Essas, né, no copo d'água tu tem milhões de moléculas de água, e a água é formada por ligações covalentes, isso a gente já sabe. Sabe que existe, né, as ligações de hidrogênio, que mantêm essas moléculas ali naquele estado do copo, né? Só que se a gente for olhar um pouquinho mais a fundo, e nós estudamos isso um pouco mais, a questão das forças moleculares, mas elas por si só não respondem, né? Como essas moléculas estão ali, como não ocorre uma repulsão, como a gente não explodiu ainda, certo? Então, as forças que atuam, por exemplo, nessa matéria, ou em todas as matérias, ou na matéria que está ao nosso redor, né, pensando aquela pré-definição, é o que a gente vai começar a falar aqui, tá? Então, a força eletromagnética, ela é a mais fácil para a gente poder entender, tá? Por quê? Porque ela está no nosso dia a dia. Ligou o interruptor, ligou a luz, ok, né? A gente consegue perceber facilmente a presença e a existência dos fótons. Então, os fótons são as partículas mediadoras ou mensageiras, certo? Que faz a comunicação. São eles que se comunicam, né? E mostram pra gente, ó, a luz, certo? Essa seria o fóton. Então, o fóton é uma força eletromagnética, tá? E essas partículas mediadoras, né, elas, na verdade, a gente enxerga isso onde, né? Então, através dos átomos, como eu já falei, da luz, na química como um todo, né? Em superfícies metálicas, né? Na eletroquímica, por exemplo. Então, na eletrônica, né? São onde a gente consegue detectar facilmente e enxergar o fóton. Isso para nós é fácil, a gente já falou do efeito fotoelétrico, fez todo esse estudo, tá tranquilo. Beleza. Já a força gravitacional, o que a gente sabe da força gravitacional? A gente sabe que ela atua nos nossos corpos. Beleza. Então, assim, né? Eu já estou numa certa idade, a gravidade está atuando direto, empurrando tudo para baixo, né? Aquela coisa toda. Mas, né? E é ela que nos mantém presos à Terra, né? Então, só que os físicos, eles sugerem, como eu já falei antes, sugerem que o que nos mantém, essa força que nos mantém, essa interação que a gente não enxerga, seria formado por um certo tipo de partícula, que seriam os grávitos, certo? Só que, né, não foram detectados ainda. Os grávitos, eles seriam uma massa desprezível, porque eles não conseguiram provar isso, não conseguiram enxergar isso, né? E ela, na verdade, das 4 forças, é a força mais fraca. Pensa só. E tem todo um sentido. Embora a gente possa achar, uau, a força da gravidade atua sobre todos os corpos, tá? Me mantém preso aqui na Terra, beleza, ok. Mas ela é a mais fraca de todas, porque as outras forças é o que compõe, né, tudo que está ao nosso redor, certo? E é de extrema importância que a gente consiga visualizar, né, a importância das outras forças para além, né, das forças que a gente já estudou em outro momento, tá? Então, o graviton, né, que não foi detectado até o momento, né, ele pode ser, né, ele está onde? Né, no sistema solar, nos buracos negros, subo de minhoca, enfim, 300 nas estrelas, 300 e milhões de coisas, certo? Então, a força gravitacional, ela é negligenciável, né, no domínio subatômico, né? Quer dizer o quê? Que embora existam 4 interações, né, 4 cargas, 4 forças, né, a gravitacional, ela não foi detectada até o momento. Não foi detectada até o momento. Já a força forte, né? Eu sou obrigada, de novo, né, a falar, lembrei dele, do Rutherford. Então, assim, eu já falei da representação dele. Então, a força forte, ela é muito mais forte, né, que a atração eletrostática, por exemplo, certo? É ela que mantém os prótons unidos, é ela que traz a estabilidade total para o átomo. Tá? Então, a força forte, ela é tão importante quanto, ou na verdade, ela é a mais importante e ela é a mais forte de todas as forças, tá? Então, o fato de não ocorrer a repulsão eletrônica entre os prótons e os elétrons presentes no núcleo se dá devido à força forte, né?
Então, assim, ela é tão importante quanto as outras forças. E aí, professor, se você estiver trabalhando com a questão das ligações iônicas, com as ligações, com as forças intermoleculares, enfim, tem que levar isso para o teu aluno, tem que dizer isso para ele, para que eles não cheguem na universidade, no meio acadêmico, e aí se depare, quando a gente fala isso, eles ficam olhando para nós com uma carinha assim, vocês não têm ideia, assim, é assustador, certo? Eu confesso, assim, que eu só consegui ter esse conhecimento quando eu comecei a dar aula na universidade, trabalhar com a quântica, que eu comecei a estudar um pouco mais, porque eu sempre fui muito curiosa, mas não uma estudiosa mais a fundo, e hoje eu estudo um pouquinho mais, certo? Mas eu também não falava isso para os meus alunos, né? Então, assim, hoje eu levanto essa bandeira, tem que se trabalhar com números quânticos, tem que trabalhar com essas... Tem que dizer para eles, dizer que existe, né? Existem milhões de séries que documentam isso, milhões de filmes que tem isso, tem que mostrar para eles, certo? Então, as partículas, elas estão presas, né, no próton e no nêutron pelo gluons, certo? Mas, né, e aí o gluons é a partícula mediadora, né, da força forte. E aí nós temos, né, nos quarks, no núcleo, no meson, no bárion e assim por diante, tá? Não assim por diante, porque nos bósons não é os gluons que atuam, certo? Aqui aquela outra representação, né, que eu já falei anteriormente. O que eu sinalizo, o que eu trago aqui de diferente, que eu poderia falar aqui, porque eu já falei, porque a gente acaba se emocionando falando as coisas antes, né? É que é o seguinte, a interação forte, ela pode ser dividida em duas forças. Ela pode ser dividida na fundamental e na residual. O que eu acabei de falar é na força forte fundamental. Mas já existem milhões de estudos teóricos e experimentais que falam da força forte residual. A fundamental é a própria interação forte, beleza. E a residual, ela decorre ou ela nasce dos balanços imperfeitos da atração entre essas partículas, da atração ou da repulsão dos quarks, certo? Que é o que constituem os átomos. Então, muitas explicações, né, por exemplo, então primeiro se estudou a questão do próton, depois a questão dos nêutrons, ok, mas o que mantém, e essa interação que foi descoberta e provada agora recentemente, ela é uma força forte residual, certo? E aí entra em outras tantas partículas, porque nós temos mais de 200, 300 partículas elementares já, né, ou hipotéticas ou detectadas, certo? E a força fraca, né, ela foi, como eu já disse para vocês, ela é uma força que chamam de fraca, mas ela não é tão fraca assim, só para começo de conversa. Ela é muito importante para o nosso dia a dia, né? Toda reação nuclear, ela é formada por esse tipo, a força que atua nas reações nucleares é a força fraca, né? Não sei porque eles deram o nome de fraca, porque eles podiam ter falado outra coisa, mas tudo bem, deram o nome de fraca. E essas partículas, né, as partículas que interagem, as partículas virtuais ou mensageiras da força fraca, seria o bóson W ou o bóson Z. O W, ele é classificado como positivo e negativo, e o Z nêutron. Os outros bósons já existem, mas na verdade, assim, provado mesmo, são 6, né? Eu não sei, não me lembro agora os nomes, tá? Gente, 40 minutos, pelo amor de Deus, vamos lá, estão terminando, né? E esses bósons, eles atuam, né, quando os neutrinos estão envolvidos, certo, pessoal? Então, também tem uma relação com os neutrinos, tá? E tanto é que a força fraca, ela atua no decaimento do nêutron, na radioatividade beta, no brilho do Sol, na interação dos neutrinos, em tudo aquilo, em reações, fusão, fissão, tudo isso, nessas partículas estão atuando ali, tá? E aí foi o que eu disse, o que diferencia essas partículas virtuais das outras? É que essas partículas têm massa, as outras não. Então é isso que está trazendo toda essa nova discussão e estudo em cima disso, tá? Esse aqui é o quadrinho que vocês vão encontrar no artigo do professor Marco Antônio Moreira, tá? Na revista, o nome do artigo é o Modelo Padrão da Física das Partículas, certo? Ele é um artigo de 2009, ele pode parecer um artigo ultrapassado, mas ele não é ultrapassado não, ele traz muitas coisas interessantes. Se tu quer saber mais, dá uma olhada nesses artigos também, beleza? Então, das 4 interações, a forte é a mais forte de todas, certo?
depois a eletromagnética, a fraca e a gravitacional. E o que diferencia elas é o alcance. Então, de novo, a interação gravitacional e eletromagnética, ela tem um alcance extremamente infinito. Já a força forte e fraca, elas atuam diretamente no núcleo, né, do átomo, certo? E é por isso que a quântica ela é tão importante para a gente estudar. E a quântica, para nós químicos, né, algumas pessoas, isso não é uma coisa desnecessária, isso é coisa para físicos. Não é coisa para físico não, gente, isso é coisa para químico também. É claro que a gente acaba se especializando pela área, né, do conhecimento em outras coisas, mas é importante que a gente saiba. Por quê? Porque a quântica é importante, por exemplo, no estudo da bioquímica, né, quando a gente vai estudar uma proteína, um DNA, para quando a gente vai estudar as interações, né, intermoleculares dessas proteínas, como ocorre a solvatação de uma molécula, por exemplo, na química analítica, quando a gente vai estudar, por exemplo, a interpretação de frequências, né, na intensidade das linhas espectrais, né, como a gente estudou lá no início da disciplina, na orgânica, quando a gente vai falar, né, da estabilidade, né, de uma molécula, por exemplo, dos cálculos, por exemplo, também, né, na estereoquímica dessas partículas, né, na aromacidade dessas partículas também. Então a quântica tá presente ali na química inorgânica, quando a gente vai estudar os complexos de coordenação, na fisicoquímica, nas propriedades termodinâmicas e assim por diante. É um infinito de coisas que nós químicos precisamos entender um pouco mais da quântica e que auxiliam para nós, né, o entendimento e a compreensão de vários fenômenos ao nosso redor. Certo, pessoal? Então essa aqui é a estrutura final, terminando, né? Então o bóson de Higgs, né, que não é uma coisa que eu vou falar, alguns chamam de partícula de Deus, partícula maldita, e aí tem tantas definições, mas assim, o que eu trago aqui, né, essa estrutura do átomo como um todo, né? Essa representação esférica é só para uma questão de dimensão, né, de olhar. E embora eu diga, quando eu falo da estrutura atômica, eu sempre falo que Dalton não estava tão errado assim, tá, para começo de conversa, né, quando ele trazia essa representação. Então pensa, né, Dalton, em 1803, se eu não me engano, né, ele já tinha essa representação, embora houve, né, toda essa evolução, e graças a Deus houve essa evolução, porque hoje a gente consegue compreender a matéria mais facilmente, certo? E nesse sentido eu digo para vocês assim, essa bela simetria que a gente acabou de ver das quatro forças, das quatro cargas, das quatro interações, né, dos quatro tipos de partículas mediadoras, né, lembrando que nenhum graviton foi descoberto até então, né, ela se encaixa muito bem na teoria do modelo padrão, certo? Mas significa dizer o quê? Agora deu um tilt, né? Com exceção das partículas E e W que não se encaixam, mas elas estão ali nessa classificação. E isso, pessoal, o modelo está em reformulação, está mudando, então não se surpreenda se daqui a uns dias tiverem várias pessoas aí falando que o modelo padrão deixou de existir ou que existe um novo modelo, um padrão supersimétrico, né, das partículas que estão ao nosso redor. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Deixem as sugestões aí, se quiserem saber mais alguma coisa, escrevam aí nos comentários, né? Os que são mais próximos acabam me mandando mensagem, certo? E deixar claro o seguinte, tudo isso que eu falei, ele é descrito por equações matemáticas, por fórmulas matemáticas bem complexas, certo? A gente não traz aqui elas porque elas são bem complexas e o que é mais importante, por exemplo, para mim, enquanto professora de química da disciplina de química quântica, é que vocês consigam enxergar tudo ao redor de vocês, né, com uma forma diferente, né, não só, é o celular, é a camiseta, é o mouse, é não sei o que, não, né, tem muito mais por trás de tudo isso, certo? Então, desejo a todos uma boa semana, um bom trabalho, bons estudos, um abraço, se inscreva no meu canal, tá? E deixe o seu like e seus comentários, certo? Um beijo e até a próxima.